Faremos a leitura da palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao versículo 31. Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao versículo 31. A igreja acompanha em silêncio a leitura da palavra de Deus. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te. Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessou Peniel e manquejava de uma coxa. Versículo 31. Vamos ter uma breve oração. Ó Deus, dá-nos a tua bênção, unge, Senhor, os nossos lábios, prepara, Senhor, os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Meus irmãos, 20 anos na vida de todos nós é um tempo considerável. Havia transcorrido 20 anos desde que Jacó deixou Berseba, o seu lar, ameaçado pelo seu irmão Esaú. E agora então ele começa a sua vida distante do lar, e são os anos em que ele adquire muitas coisas, muitos bens, ovelhas, rebanhos. Tem as suas esposas, Lia e Raquel, né, que nós conhecemos a história, que ele trabalhou 7 anos, enganadamente pensando por Raquel, depois teve que trabalhar mais 7, né? Foi-lhe dado Lia em lugar de Raquel. Mas mesmo assim deixou o lar, mas as memórias, os temores o perseguiram durante todo esse tempo. E ele teve também uma experiência muito infeliz na casa do seu sogro Labão. Mais cedo ou mais tarde, todo ser humano tem que enfrentar os seus medos, os seus temores, os seus oponentes, os seus desejos, e não se pode fugir para sempre. Muitos pensam que o envolvimento com outras pessoas, com novas situações... Eu morava no litoral e conheci muitas famílias. Muitos iam para lá por causa de um merecido descanso, de uma aposentadoria, mas muitos iam fugindo de algo, esperando realmente dias melhores, mudanças na vida familiar e assim por diante. Mas não se pode esquecer realmente o passado e erradicar os temores simplesmente deixando um lugar geográfico. E Jacó carregou consigo isso durante todo esse tempo, esses 20 anos em que estivera fora do seu lar. Logo, quando estava saindo, ele teve uma experiência com Deus. Ele era um homem de muita experiência com Deus. Aliás, o tema da nossa mensagem nessa noite é face a face com Deus. Quando saiu de casa, ele teve uma visão, né?
ele deitou-se para dormir, tomou um travesseiro de pedra, e deitar num travesseiro de pedra realmente não só confortável, mas havia desconforto na vida de Jacó. Havia muitas indagações, né, sobre o seu futuro, como uma situação desconcertante da sua casa. O sair de casa, para muitos, é necessário, para o jovem que vai estudar, trabalhar, mas algumas pessoas saem ou ficam descontentes na sua casa, e o problema não é o seu lar, como no caso do filho pródigo. O problema está com a própria pessoa, né? O filho pródigo realmente encontrou o ajuste necessário para a sua vida quando ele está face a face com o seu pai. Aliás, ali naquela parábola imortal, o pai é o exemplo, né? Uma ilustração de Deus, que é o pai que permite, né, que o filho se deixe o lar daquele que se inclina para receber o filho e que perdoa. Jacó tem a experiência que nós conhecemos aqui, a primeira em Peniel. Nós vamos citar aqui brevemente esses três. Betel, aliás, depois Manaim e Peniel. Em Betel, a palavra vem aí, a casa de Deus. Não é? Ele dormiu naquele travesseiro de pedra, ele acorda e tem uma visão, não é? Tem um sono que nós vemos aqui, e ele, quando levantou cedo, ele ficou perplexo, né? E disse que aquele lugar, chamou luz, deu um nome de Betel, aquele lugar. Ele sonhou que havia posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Na verdade, João Evangelista interpreta isso como Cristo, né? Que faz a ligação entre o céu e a terra. E Jacó passa a perceber que a vida não é só horizontal, como muitas pessoas têm. É necessário que haja uma verticalidade realmente com Deus. E Deus falou a ele naquele dia: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra para o ocidente, para o oriente, e na aquilo sabia. Quão terrível. Então, se fosse o seu mas nós com Deus se dar nessa casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Interessante como que ele aprendeu do dízimo? Naturalmente com seus ancestrais, com Abraão, com Isaac, não é? Mas ele disse: se Deus me der essas coisas necessárias, o que é o alimento, a roupa para vestir, possibilite que um dia eu volte. Isso foi um sonho, né, que esteve acompanhando Jacó no passado. Então, ele aprendeu que ambiente não vai mudar todas as coisas, não mudou realmente esse propósito. Ele sentiu que precisaria voltar, que deveria enfrentar alguma coisa difícil na sua vida,
que foi realmente aquela situação que deixou lá no seu lar atrás. Aprendeu que muitas vezes a natureza humana se levanta para eclipsar a fé. Ele prosperou nesse tempo. Muitas coisas interessantes a respeito de Jacó, como Deus o abençoou, algumas coisas até curiosas, daquelas ovelhas que nasciam listradas, salpicadas, né? Deus esteve com ele, mas ele, na verdade, temia, né? Cresceu, teve uma família, teve a sua família, os seus bens, se sentia necessidade de voltar, mas temia a seu irmão Esaú. E ele mandou, depois, quando estava voltando, que alguém dissesse a Esaú que ele estava voltando, e Esaú ele disse: olha, Esaú está vindo ao seu encontro, está vindo com 400 homens. Então ele temeu, né? Temeu pelas mulheres, temeu pelo rebanho, temeu pela sua própria vida, né? E é isso que as pessoas temem às vezes, pelo seu patrimônio, aquilo que amealharam, né, durante a vida, aqueles anos difíceis que ele trabalhou lá para Labão. Temeu pela sua família, né? E temeu pela sua própria vida, como deveria voltar para a sua casa. Não obstante, ele tivesse essa promessa de Deus. Deus o abençoaria e ele pediu que Deus o fizesse retornar à sua casa. Meus irmãos, o medo é realmente algo que paralisa. Nós temos medo de muitas coisas, né? Mas nós encontramos na Bíblia Jesus dizendo: não temais, né? Não temais. E principalmente a imaginação. Ele ficou pensando, né? Como seria esse encontro com o seu irmão? O que o seu irmão teria guardado nesses anos? E para muitos, o tempo não ameniza, ele vai aumentando, né, essa ira. E ele ficou imaginando muitas coisas que poderia acontecer. Às vezes também nós podemos imaginar, quando estamos tomados por medo, né, que muitas coisas ruins possam nos acontecer. Às vezes são coisas que estão puramente no nosso imaginário. Há pessoas que vivem muito e falam: nossa, eu temia tanta coisa, né? Eu já cheguei a esse estágio da vida e, de fato, essas coisas não me ocorreram, né? Graças a Deus, né? Mas o medo, ele tinha medo do seu irmão, e quando ele tem medo, outras coisas podem surgir, medo de doenças, né? Pessoal, olha, eu vou ter um infarto, se é forte, vou ter determinada doença. E esse medo, então, vai se tornando exagerado, né? Exagerado na vida de Jacó. Isso era uma coisa que era o seu grande problema, o medo do encontro com seu irmão Esaú. Ele volta para casa e ele era um homem muito inteligente, muito experiente, né? Aliás, seu nome quer dizer realmente uma pessoa esperta, como as pessoas daquela região do mundo são bastante espertas. E nessa volta, então, ele coloca rebanhos, ele tinha muitos rebanhos, né? E homem para cuidar desse rebanho. Ele fala: quando encontrar, meu irmão, diz: olha, vosso servo, quem são vocês? E quem é esse rebanho? É do vosso servo Jacó, e ele está mandando de presente, né? Então, de repente, andava mais um pouco, Esaú encontrava outro rebanho, perguntava, era presente para ele assim, e ele colocou também primeiro as suas servas, né? Não colocou primeiro as mulheres, colocou primeiro as suas servas, depois Lia e depois Raquel, que foi a mulher que amou por toda a vida, né? Que foi realmente a pessoa que ele idealizou viver para sempre com Raquel. Mas não vamos culpá-lo dessa vez dele colocar as mulheres à frente, porque ele tomou a frente, né? Ele tomou a frente. Mas quando chegou no Vale de Jaboque, o Vale de Jaboque, né, ele transpôs, né, todos os seus bens, a sua família, seus servos, tudo, e ele ficou sozinho com Deus, né? Era isso que ele precisava. Nós precisamos, meus irmãos, ter uma experiência com Deus a sós. É claro que nós gostamos do culto comunitário. E há pessoas que se sentem bem quando há muita gente. Às vezes é uma ilusão, né? Até uma histeria. O que importa é que cada um de nós esteja realmente... Nós gostamos de um culto com muita participação, né? Sinal que as pessoas estão atendendo, têm interesse. Mas isso é realmente individual. Ele colocou todos os seus bens à frente e ele ficou aqui no vale, sem nenhuma distração, para travar a grande luta da sua vida. Ele estava ali porque, às vezes, nós distraímos com
a família, com as responsabilidades, ou mesmo com as distrações internas, os temores. Mas a Bíblia diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em Ti. E aí nós conhecemos a história, né? Houve ali, muitos acham que é uma teofania, apareceu um homem, aí um anjo que lutou com ele. Ele quis saber o nome desse anjo, depois de muito tempo. Só foi dado a saber o nome dessa pessoa no leito da sua morte, Siló. Mas, na verdade, ele, nessa luta, ele fez tudo o que podia. E ele segurou aquele homem, que diz o texto aqui, né, no livro de Gênesis, e disse: Eu não vou te soltar, enquanto não me abençoares. Eu não vou te soltar, enquanto não me abençoares. E ali ele foi abençoado e ocorre toda uma transformação na sua vida. Às vezes nós não lutamos com Deus e temos alguma coisa para resolver. No caso, era um relacionamento rompido, de 20 anos. Às vezes é uma história entre pai e filhos, que precisa ser realmente tratada. E não há outro meio a não ser realmente uma intervenção de Deus. Às vezes entre pessoas. E nós temos que lutar com Deus nessas situações, no sentido dessa perseverança. Eu não creio que Jacó fosse mais forte que esse anjo, de maneira alguma. Tanto é porque ele precisa ser abençoado. Jacó não era abençoador, né? E também ele foi ferido na coxa, e ele transpôs o vale e saiu lá claudicando. Né? Eu penso que seu irmão, quando o encontra e vê aquele homem, né, ali claudicante, 20 anos mais velho, né? E ele tomou todos os cuidados necessários, colocando os rebanhos em certa disposição, colocando as suas mulheres, mas isso não é, aqueles presentes não seriam suficientes se não houvesse realmente a ação de Deus. E às vezes nós achamos, né? E talvez ele também, porque ele era um homem esperto, que se resolve as coisas com esperteza. Eu conheço gente que só faz amizade com determinados tipos de pessoas porque são interesseiros. Não vivem bem a vida. Frequentam certos ambientes somente porque realmente querem oferir vantagem. Eles confiam que estão seguros, porque pertence a alguma organização, porque tem realmente uma amizade significativa. É claro que nós devemos relacionar bem, mas não devemos pensar que exista segurança, se não for realmente uma segurança em Deus. Ele tomou todas as precauções, mas ele falou: eu preciso estar a sós, eu preciso orar, e eu não vou sair dessa situação. E realmente ali ele foi abençoado. Na primeira vez que ele tem esse encontro com Deus, ele chama Betel, daí vê aquela escada cujo topo tocava os céus. Nós não podemos olhar só no horizonte, nós temos que ver que existe uma verticalidade. É interessante que as pessoas hoje estão sempre se preparando aqui humanamente, mas não olham para os céus, não olham para os céus. Moisés também foi um homem que Deus falou face a face. Face a face é o relacionamento de coração a coração. E antes que nós enfrentemos uma situação adversa, um amigo, ou enfrentemos um inimigo, nós precisamos realmente estar face a face com Deus, face a face com Deus. E Jacó então experimenta aqui essa mudança, estando face a face com Deus, primeiramente no seu caráter. O que é o caráter? Caráter quer dizer marca, aquilo que caracteriza. O que o caracterizava era um homem esperto, muito esperto. Apesar que a gente lendo, ele nunca quebrou um juramento, né, um pacto, mas ele era muito esperto, como era o seu próprio nome. Agora ele é um homem mais sábio, né, mais diferente, porque ele havia estado face a face com Deus. Ele havia face a face com Deus. E ele experimentou o poder de Deus na sua vida, porque naquela luta ele deu tudo que tinha e foi apreciado realmente como ele se ouve, como ele realmente desejava e o que ele estava disposto a fazer, e disse: eu não vou te soltar, disse ao anjo, se não me abençoares. Ele mudou não só o seu caráter, como nós vemos muitos nomes que foram mudados na Bíblia, né? Simão, filho de Barjonas, é mudado para Pedro, né?
e outros nomes, e o nome dele, Jacó, é mudado para Israel, como um príncipe que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Meus irmãos, nós vemos quantas situações difíceis. Zacarias, na restauração de Judá, algo insustentável do ponto de vista humano, mas o que Deus fez da impossibilidade. Deus transforma aquela situação, e nesse primeiro livro, nós encontramos um versículo que nós apreciamos muito, que diz: não por força, nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor, mas pelo Espírito. Então, Jacó experimenta uma mudança no seu caráter, que realmente precisa da intervenção de Deus, não é a nossa habilidade, e nós falhamos muito, e às vezes ficamos tentando. Nós precisamos realmente da bênção de Deus. Experimenta um novo poder na sua vida, e experimenta a bênção. Diz o texto: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Ele recebeu a bênção naquele momento. Quem sabe alguns de nós aqui têm um problema que nós precisamos de uma bênção de Deus e que nós estamos lutando, mas às vezes estamos pensando do nosso jeito, esperando uma oportunidade para resolver a nossa maneira e não estamos realmente buscando a Deus como deveríamos, sem distrações. Ele falou: agora minha esposa, meus bens, minhas coisas vão ficar tudo lá, eu ficarei a sós com Deus. E ele sai vitorioso dessa luta, meus irmãos. E ele aqui é abençoado, e isso acontece nos momentos de crise, Nós vemos Jeremias, que também é um versículo muito precioso, dele, quando Jerusalém está sitiada, sua iminente destruição, e ele diz assim: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, são pessoas que tiveram situações aflitivas, das quais nós não estamos isentos, e precisamos todos termos essa vida sem distração, termos essa comunhão com Deus. Dormiu num travesseiro de pedra, desconfortável, mas Deus estava com ele, e ele resolveu mudar a sua vida, ser uma pessoa agradecida. E o Senhor vai ser o meu Deus, eu vou te dar o dízimo, não porque Deus precisasse, mas como um reconhecimento de que Deus estava agindo na sua vida. Se Deus realmente fizesse que ele tivesse o pão, tivesse a roupa e pudesse voltar para a sua casa. Essas são as coisas mais necessárias que ele precisava. Aliás, outras coisas a gente vai vivendo e ele fala: não, eu tenho tudo que eu preciso e até mais do que eu preciso. Eu preciso do meu alimento, o pão nosso de cada dia, eu preciso do meu vestuário e eu preciso resolver uma questão na minha vida. E qual é realmente essa questão? Porque isso, para cada pessoa, é diferente, mas ele precisava se reconciliar com o seu irmão. Ele tem aí a experiência do aprendizado, que não é o jeitinho, as estratégias, e que precisamos da face de Deus, precisamos estar diante da face de Deus. E que Deus, na verdade, é o soberano de todas as coisas. É emocionante o encontro de Jacó e Esaú. Tudo aquilo que ele temia se transformou. Ninguém pode realmente, os inimigos, Deus é soberano, ele está acima de todas estas coisas, ele produz a reconciliação. Aqueles irmãos se abraçaram, choraram, aqueles 20 anos haviam se passado. A vida humana é muito curta para nós levarmos algumas coisas que acabam infelicitando. Filhos que voltam contra os pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, e às vezes numa mesma comunidade. O que Deus quer realmente é que nós vivamos em comunhão, principalmente no âmbito familiar, dentro da nossa casa. Muitos problemas e problemas nas igrejas vêm realmente de lares problemáticos. Às vezes as pessoas têm tantos problemas na sua casa e querem resolver os problemas da igreja. Nós não precisamos estar resolvendo os problemas, nós devemos chegar na igreja, orarmos a Deus, ouvirmos a palavra, confessarmos os nossos pecados, não ficarmos preocupados em acusação, porque me fizeram isso, porque falaram aquilo. Não. E enquanto depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens,
com todos os homens, ter esse relacionamento. E é ali que o Senhor ordena a sua bênção e a sua paz. Então, quando esses irmãos se encontram, foi alguma coisa notável. Assim também como José. Quando encontra seus irmãos, José precisou sair e chorou em voz alta. Ele era um homem já, né? E ele chorou em voz alta. Ele não pôde se conter, porque tinha havido uma ruptura. E essas rupturas é que infelicitam as nossas vidas. Quando nós trazemos esses problemas, às vezes não somos culpados desses problemas. Muitas vezes sim, muitas vezes não, né? Mas seja o que for, e difíceis resoluções. As coisas não são tão fáceis de se resolver. Às vezes, na nossa cabeça, nós achamos que é fácil resolver o problema dos outros. Tem problemas que são até do ponto de vista humano, mas para Deus nada é impossível. Deus trabalhou, né? Porque era o Deus que havia prometido a Jacó o necessário, teve mais que o necessário, a volta para o seu lar e a reconciliação dentro da sua casa. Evangelho tem a ver com reconciliação. Não há nada mais grato, mais realmente dessa palavra reconciliação, perdão, e isso tem que ser feito realmente quando nos diante de Deus, às vezes para a grande luta da nossa vida. Já vi casos de pessoas na hora da morte. Graças a Deus porque houve tempo e reconhecimento. Mas se perdeu uma boa parcela do tempo para se viver, né? Para celebrar a vida, para celebrar a comunhão. Através da Bíblia, meus irmãos, nós vemos pessoas que tiveram profunda experiência com Deus, profunda experiência com Deus. Jacó aprendeu que a força de Deus é adequada à nossa fraqueza física. O apóstolo São Paulo diz, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Aprendeu que os opositores e todas as situações diversas estavam sob o controle do Deus soberano. Contrariamente ao que se imaginou, nós vemos aqui o texto que diz, então, Esaú correu-lhe ao encontro. Não foi Jacó, Esaú. Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram, e choraram. Então, realmente que Deus está no controle e que nós devemos ter cuidado com as experiências da vida, que a experiência de ontem não pode não ser suficiente para a experiência de hoje. Ele já tinha tido experiência com Deus lá em Betel. Agora, quando ele sai para encontrar com seus irmãos, anjos vieram ao lado deles, ele pôs o nome de Manaim, né, acamparam. Talvez é por isso que o salmista diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, né, e os livram. E pôs o nome de Manaim, agora ele coloca o nome de Peniel, aquele lugar, dizendo, porque eu estive ali, né, e a minha vida foi preservada, foi preservada. Então, nós não podemos esquecer isso, que a experiência que tivemos com Deus ano passado, assim como nós alimentamos hoje, né, cada dia, experiências com Deus, novas experiências com Deus. Nós estamos aqui para isso. Deus nos fala pela sua palavra, nós falamos a Ele nas nossas orações, e isso é importante, e também, principalmente, na nossa vida particular, quando estamos sem distrações. Não esqueçamos que a experiência de ontem pode não servir para hoje. Estar face a face com Deus, para enxergarmos a graça de Deus. E esse realmente é o nosso desejo. Nós temos um cântico que diz que andar com Jesus é muito mais que um amanhã. É a experiência única de ter no meu dia. Não é só no domingo, né, que para muitos já é bastante, né, mas cada dia, como Deus esteve com Jacó, na sua trajetória, na nossa trajetória, nesse reconhecimento de que a vida não é só horizontal, é vertical, no reconhecimento que nós temos lutas terríveis e não adianta, às vezes, nós irmos para novas situações, conhecermos novos amigos, novas pessoas, os problemas estão ali, né? E que nós precisamos, então, estarmos face a face com Deus e dizer, Senhor, eu preciso dessa bênção.
Ah, mas é muito tarde. Não, não é tarde, né? Deus pode responder e nós devemos viver nessa confiança e fazermos a nossa parte e termos essa experiência com Deus até chegar a esse ponto de dizer Peniel, né? Porque eu estive ali com Deus e não fui destruído, né? Não fui realmente destruído. Chamou aquele lugar Peniel. Que Deus abençoe, que a sua presença esteja conosco, que nós busquemos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, não só com a nossa mente, mas com tudo que somos, uma experiência viva com Deus. E que possamos honrá-lo e possamos resolver algumas coisas que precisam ser resolvidas, quem sabe na vida de todos nós. Que Deus os abençoe.